Olá, muito boa noite. Eu sou Júnior, terapeuta, consultor em dependência química. Hoje mais uma noite aí, né, famílias, voltadas para o amor exigente, né? Vamos falar um pouco desse princípio aí, do oitavo princípio básico do amor exigente, que é o esperançador, de esperança, né? Nada mais é que falar sobre ter esperança, né? O sétimo princípio veio nos falar sobre preparação, era o princípio preparador. Falava sobre essa preparação que nós precisamos ter, né, dentro das novas atitudes que nós precisamos nos colocar. Como que nós precisamos nos posicionar? Falar sobre posicionamento, atitudes, né, e aí entra esse princípio desse mês de agosto, que é falar sobre esperança. Tá? Nós sabemos que a esperança, né, essa esperança agora que se renova, porque assim, vamos voltar um pouco, falando sobre a vida, a codependência dentro das velhas atitudes dos nossos entes queridos, certo? Isso nos causou muitas dores, muitos traumas, né? Deixou que a família ficasse adoecida, né? O paciente, o ente querido adoecido por conta da dependência, da sua dependência, certo? E aí, né, com tudo, né, o que sobrou, o que restou? Muita dor, muito medo, muita insegurança, né, dentro das atitudes. As pessoas muitas vezes se anularam, né, por medo, por insegurança daquele comportamento que ela pretendia ter mediante alguma situação. Nós falamos de posicionamento. Né? A codependência deixa a família adoecida no sentido que a família acaba recuando. Né? E aí, quando nós falamos no sétimo princípio sobre essa preparação, né, é para que as pessoas possam pensar de forma mais sensata, né, pensando de como agir, né, e assim, agora falando de vida, de uma nova vida, de uma vida saudável dentro da sua família, por exemplo, o enfoque da semana é falando eu, Júnior, como eu devo me posicionar. Então isso vai para você hoje, para você fazer essa autoanálise, tanto você, família, quanto você, né, esse ex-dependente químico, esse adicto aí, né, essa pessoa que teve um problema com uma substância, seja ela álcool, droga, e tenta viver uma vida em recuperação. Né? Então aí você programou, né, e falamos sobre isso, programação de novas atitudes, né, pois atitudes precipitadas elas podem antecipar crises, certo? Né? Nós sabemos disso, que algumas atitudes nossas, quando nós tomávamos de forma, né, sem pensar, de formas impensáveis, de formas impulsivas, elas podem, né, e poderiam, né, e ainda podem, nós não pensarmos de forma coerente, correta, antecipar algumas crises, certo? E aí, o que vem esse enfoque dizer? O que vem esse princípio nos colocar? E, legal, eu pensei, né, eu racionalizei e agora eu transformei as minhas velhas ideias em atitudes. Aquilo que eu pensava em fazer, né, como uma posição coerente, né, tanto eu como família, quanto você como ex-dependente químico que agora se precisa se pensar numa vida saudável, né, esse princípio esperançador vem falar sobre a esperança, né, de que é possível sim, porque a dependência ela deixou tanto a emocional quanto a dependência química ou álcool, ela deixou tantas a família tão adoecida, a pessoa tão adoecida, que ela acaba meio que não acreditando mais na sua capacidade, né, de realizar algumas coisas, né, de conquistar, de crescer, de evoluir. Né, e agora é isso que nós falamos. É sobre isso que vem falar esse princípio. Né, a coragem da ação, né, a maneira de se posicionar, acreditar em você, né, ter a esperança de viver o presente. E qual é o presente? A vida saudável que você agora pode estar proporcionando para quem? Para você primeiro. Né? Essa vida, essa saída, essa liberação, né? Essa libertação que veio lá da adicção. E agora, pensando nessas novas atitudes, eu preciso me posicionar de forma coerente, correta, agir de forma honesta, né? E acreditando principalmente que isso vai me fazer colher novos frutos, colher frutos positivos. Eu até coloquei aqui para não me esquecer, olha lá, programar minhas atitudes, administrar as crises. Quando que eu, na doença, eu consegui administrar crises? Me responde. Eu, falando de mim, o enfoque.
você da semana. Nunca, mas nunca conseguia administrar crises, né? Eu conseguia, dentro de uma pequena situação, transformar isso num caos. E aí vem, né, o princípio preparador, me preparou, me moldou, né, e agora a esperança. A esperança de que eu vou conseguir chegar nos resultados. Porque ela fala ali, colher resultados positivos. Colher resultados positivos. Eu, dentro da adicção, né, eu dentro da doença, né, dentro dessa vida ativa do uso de drogas, em qualquer pequena situação que me gerava algum sentimento ruim, eu já transformava isso, não era numa crise, não, era num verdadeiro caos. Né? Um trabalho que não deu certo, um namoro que não deu certo, uma frustração de eu queria trocar de carro e não consegui. Tudo né, dentro da família, uma situação que acontecia, né, uma cobrança da esposa, uma cobrança da mãe, tudo era um motivo para se transformar num verdadeiro caos. E aí agora eu preciso entender, buscando dentro dessa esperança. Essa esperança se renova. E algo que é muito importante dizer para vocês, a esperança, né, ela não é a última que morre, mas sim a primeira que nasce. Nessa nova vida, nessa vida agora, pensando em recuperação. Famílias, né, vocês têm que pensar de forma esperançosa, acreditando em você. Hoje o enfoque é você. Hoje é você. Hoje vamos falar de você. Vamos pensar e falar de vocês. Olha para dentro de você. É possível sim, né, viver acreditando, né, que eu posso colher coisas positivas dessa libertação que eu já vivi, dessas novas atitudes que eu pretendo fazer. E agora, passei da fase da preparação. Agora eu vou colocar em prática. Agora é ação. Agora é atitude, é posicionamento. Nós sabemos que as crises, elas mal administradas, elas incomodam. E assim, olha que interessante eu falar isso para você. Olha o que eu vou te dizer agora. A vida nova, nessa nova vida, para você que saiu de um processo de terapêutico, de recuperação, tanto para você família que passou por esse processo e também da codependência que te deixou muito adoecido, né? Agora eu vou te dizer uma coisa, as crises existirão sim. Por isso que nós falamos, eu preciso aprender a administrar as crises. E quando eu aprendo a administrar as crises, eu olho com um olhar de esperança para os resultados. Eu acredito que o resultado, mesmo que ele não seja o que eu esperava, no final das contas eu vou conseguir, né, me sobressair sobre ele. Fala sobre resiliência. Sabe o que é isso? De se reconstruir, né? De você, dentro de uma situação difícil, às vezes aquilo que deu errado, você conseguir se posicionar de forma e que acreditando que você pode recomeçar, sobre recomeços, né? Olhar com um olhar de esperança, parar de ficar sempre naquele movimento de que não deu certo, para mim é assim mesmo, eu não vou conseguir, a minha vida sempre foi assim. Volta, acredita dentro da sua capacidade. Família, você, né, olha para você e entenda que você sim, que você é capaz. Mas quando a gente fala aqui que as crises elas incomodam e geram desconforto, é uma verdade. Porque você já viu alguma crise que não gera desconforto? Todas as crises que você passa na sua vida, você passou na sua vida, geraram algum certo desconforto em você. E aí? Né? Será que você agora consegue, né, saindo desse foco de doença, de que as coisas não dão certo, de que a sua vida sempre foi sobre isso, olhar com um olhar de esperança de que dentro de uma crise, de uma nova crise, e como eu falei há pouco, as crises vão existir na sua vida, são naturais. Né? Quando eu falo crises, famílias, né? E para os entes queridos aí que tiveram problema com drogas, quando eu falo crises, são situações rotineiras do dia a dia. E da dependência, nós sabemos, da dependência e da codependência, essas crises elas se transformavam em algo, né,
e não tinha como sem resolução. Qualquer situação transformava algo sem soluções. E agora, eu entendo que, mediante uma situação, né, complicada, no qual muitas vezes ela aparece sobre a sua frente, né, você agora, sabendo se posicionar, porque você aprendeu no princípio passado, né, que te preparou, agora eu vou mostrar com atitude, mas principalmente acreditar. Porque muitas vezes, dentro da codependência e da doença, eu até me posicionava, mas eu não acreditava que aquilo poderia realmente dar certo. Não é verdade? Agora, hoje, você é convidado, né, a você olhar com um olhar de esperança para que as suas atitudes, quando você se posiciona, pensando no presente, porque nós devemos viver o presente. A vida acontece no agora, no hoje, nesse momento. Aí você se comporta de tal maneira, né, agora pensando em recuperação, mas será que você realmente acredita que vai ter resultado? Será que você realmente acredita que vai ser positivo o retorno? Será que você, família, acredita na recuperação desse ente querido? Será que você, que tem a doença, acredita na sua recuperação? É sobre isso, sobre esperança. Posicionamento, ação, coragem, esperança, resiliência, é sobre isso. Né? No qual você precisa acreditar nas possibilidades que se abrem quando você se posiciona de maneira correta, coerente, né? Olhando para dentro de si, olhando para suas novas atitudes, novos comportamentos. E agora, comportamentos positivos vão gerar resultados positivos, é óbvio. Você começa a se posicionar de uma maneira diferente dentro daquela vida que você vivia, né? Mas, como eu sempre digo, se você não olhar acreditando que esse posicionamento seu agora vai te trazer uma nova vida, você dificilmente você vai conseguir se libertar das dificuldades e daquilo que a doença sempre vai te remeter, né? A incapacidade de realizar, a incapacidade de acreditar que vai dar certo. Você vai lá fazer uma entrevista de emprego e fala assim, termina de fazer a entrevista e olha para a pessoa, chega em casa e fala assim, e aí, como é que foi? Não vai dar certo não. Você mesmo já está dizendo que aquilo não vai dar certo. E já acreditando, sem esperança, sem um olhar de esperançoso de que a sua vida vai sair daquela condição que as drogas te levou. Você, família, aí estão lá, o seu ente querido saiu do processo de recuperação, aí você olha, as pessoas te perguntam, né, e fala, como é que tá o fulano? Tá do mesmo jeito. Não, vamos acreditar em recuperação. Administrar as crises, enfrentá-las da maneira que elas se apresentam para você. As crises elas foram feitas, as situações foram feitas dentro da vida humana para que você aprenda a lidar com elas e ultrapassá-las. Que elas sirvam de crescimento. E que, como eu falei há pouco, mesmo aquilo que não deu certo dentro das minhas expectativas, porque sim, todos nós geramos expectativas. Mas você fala assim, eu não tenho expectativa. Tem sim. E agora? Vai olhar com um olhar de esperança? Vai acreditar nas suas capacidades? Vai ter esperança de que as coisas vão ser diferentes? Ou vai continuar olhando com o mesmo olharzinho de derrota que a droga te deixou, que a codependência te deixou, que o álcool te proporcionou? Olhar com um olhar de desesperança que a sua vida não vai dar certo, que você não vai sair dessas condições, né? Enfrentando as crises, né? Mesmo quando tudo parece que não vai sair do lugar. Será que você hoje consegue olhar dessa forma? Aí tem algo que é importante, né? Quando a gente fala de esperança, essa é espiritualidade. Espiritualidade, já antes que alguém fale alguma coisa, não tem nada a ver com religião, né? Espiritualidade é sobre maneira de viver, de acreditar, sabe? De olhar para a vida com outros olhos. Como eu falei, em pessoas que conseguem crescer, né, e ter sucesso na vida, não estou falando só sucesso financeiro, estou falando de ter sucesso. Aquela pessoa que se sente feliz, se sente satisfeita, né, que é grata. Né, que mesmo eu ouvi outro dia, uma frase que foi perfeita.
Cabe perfeitamente para esse contexto aqui. Sabe qual é? Foi uma frase que eu vi no TikTok que a pessoa falava assim: rapaz, eu não sou quem eu gostaria de ser. Na verdade, eu estou muito longe disso. Mas, assim, de verdade, eu já não sou quem eu era antes. Ou seja, isso é um olhar de gratidão. Porque muitas vezes as pessoas elas ficam só focadas naquilo que elas não têm e não conseguem ser gratas pelo aquilo que elas já têm. Ficam tão insatisfeitos, principalmente você, que acabou de sair de um processo de recuperação, passou 6 meses fixando seus pensamentos dentro de uma situação, saiu, conseguiu a situação e hoje já pouco tempo já reclama daquilo que você não tem. Olhe com outros olhos para a sua vida. Será que é possível você olhar com esperança, né, dessa expectativa que você realmente, todas as pessoas elas criam expectativas e é natural o ser humano fazer isso? Você olhar com esperança para aquilo que você pretende fazer, acreditar que realmente é possível chegar? Será que você consegue? Né? E para finalizar essa pequena reunião, eu gostaria de verdade de agradecer as famílias que me acompanham, dizer para vocês, famílias do Amor Exigente, que eu estou sempre à disposição para perguntas, para dúvidas, para ajudar, para conversar, para partilhar, enfim, o que for preciso. E dizer, dentro desse princípio, 8º princípio, esperançador, olhando para o enfoque da semana, que sou eu. Segue o que eu vou passar para vocês. Defina um alvo. Aonde você quer chegar? Né? Aonde você quer chegar? Qual o seu alvo? Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Comece com pequenas metas, se eu posso te dar uma dica. Pequenas metas diárias ou semanais para você desenvolver na sua vida. Fixe prioridades. Em cima dessas metas, quais são as suas prioridades? Estabeleça prioridades. Terceiro, formule estratégias para que você possa o que você precisa desenvolver, quais as habilidades que você precisa exercer, que você precisa desenvolver para você chegar desse alvo que você determinou, desses objetivos que você determinou. E, por último, né, execute. E não deixe de acreditar. E é possível. Tem esperança. Olhe com os olhos de quem acredita em você mesmo. Porque eu vou ser bem sincero para você. Se você não consegue olhar para você com a esperança de que você é capaz de realizar, dificilmente outras pessoas olharão para ti com esse olhar. Então acredite na sua capacidade, desenvolva, execute, não tenha medo, não deixe que o seu passado te deixe com medo daquilo que você pretende fazer. E muitas vezes o passado assombra e aí faz com que a pessoa recue dentro das suas novas atitudes, seus novos comportamentos, os seus novos sonhos, seus novos projetos. Acredite na sua capacidade de realizar. E uma ótima noite a todas as famílias. Comente, deixe comentário, compartilhe e muito obrigado.